Bom dia, sétimo ano, tudo bem? Então, hoje, língua portuguesa, né? Sexta-feira, vamos encerrar a semana com nossa aulinha de língua portuguesa. Hoje nós vamos corrigir então a tarefa do caderno de atividades, né? Sobre coesão referencial, tá? Página 13, certo? Só quero dar um recadinho antes de nós iniciarmos, que eu tenho vários alunos aqui do sétimo ano que ainda não me enviaram nenhuma atividade, nem das aulas durante que a gente faz aqui na aula, nem de tarefa, não me deu satisfação ainda de nada. Então a prof está aguardando, já passei os nomes para a coordenadora, ela vai entrar em contato com as mães de vocês, certo? Porque já se passaram 2 semanas e as aulas estão acontecendo e a gente precisa ter um retorno de vocês, porque logo a gente vai ter avaliação e a gente precisa que vocês estejam com esses conteúdos em dia, tirando dúvidas, certo? Porque depois aí vai ficar difícil e complicado tanto para vocês quanto para nós, né? Porque daí vocês vão entrar em desespero porque não estão com esses conteúdos feitos, só que as aulas já estão acontecendo, né? Então vamos acelerar o passo para assistir as aulas, não é férias, certo? Eu quero ir para a fazenda com meu pai, eu quero não sei o que. Não, gente, se nós não estivéssemos vivendo esse momento de pandemia, vocês teriam que estar vindo na escola regularmente. Então, você não está vindo na escola, mas você tem que ficar em casa assistindo as aulas, as videoaulas. Normalmente, das 7 ao 12h10, se for preciso. Não é necessário, porque as aulas não demoram 50 minutos, mas vocês têm atividades para fazer. Então, nesse tempo, vocês deveriam, né, estar em casa fazendo as atividades. Então, vocês têm que se conscientizar disso, gente. Tá? Vocês não estão vindo na escola, mas vocês têm que estar fazendo essas aulas. Não é à toa que a gente está aqui vindo gravar aula todos os dias à tarde. Nós estamos vindo aqui gravar aula para vocês. Para quê? Para meia dúzia de alunos assistir? Certo? Então, vamos ter responsabilidade e cada um fazer a sua parte. Tá bom? Então, vamos lá. Aqui vocês tinham um texto, tá? Sobre o Dic Lab, certo? Sobre uma plataforma, e aí vocês tinham algumas questões para responder sobre esse texto. Eu já vou ir direto nas questões, porque eu acho que assim, se é tarefa, vocês teriam que ler isso aqui com calma, né? Então a gente já vai direto nas respostas, tá? A resposta de vocês não tem que estar exatamente com as palavras que eu vou ler aqui, mas ela tem que estar de acordo, né, com isso aqui. Se for uma coisa nada a ver que você escreveu, gente, apaga e corrige, tá? É por isso que eu faço essa atividade de corrigir aqui, como eu faço na sala de aula, né? Na sala de aula, a prof não senta e corrige com vocês? Então, é a mesma coisa que eu tô fazendo aqui, tá? Então, questão 1. Qual é o tema do texto e a quem ele se destina? Gente, o texto trata da divulgação da plataforma Dic Lab, né? O que é essa plataforma? Vírgula, que ajuda os alunos a estudar de acordo com suas necessidades. Ponto. Então, aqui resume o tema do texto, certo? A divulgação da plataforma Dic Lab, que ajuda os alunos a estudar de acordo com suas necessidades. Ponto. A quem ele se destina? Destina-se a todos os envolvidos com educação de jovens em idade escolar. Ponto. Certo? É isso. Isso tá lá no lead, ó. Essa resposta aqui tá aqui, ó. Nesse primeiro parágrafo aqui, tá? Questão 2. Como a plataforma Dic Lab ajuda os alunos a estudar considerando suas necessidades? Eles fazem uma avaliação
né? Os alunos, tá? Os alunos fazem uma avaliação e a partir desses dados, a plataforma identifica quais são as suas necessidades e monta um plano individual com conteúdos, aulas e exercícios, certo? Então, quem de repente fez uma resposta muito errada, muito diferente disso aqui, pausa o vídeo, volta e pega a minha resposta, tá? 3. Como é possível saber se a plataforma DicLab realmente ajudou os alunos a melhorarem determinado conteúdo? Por meio do acompanhamento do desempenho do aluno, tendo em vista que ele participa de uma avaliação no início e no final do ano letivo, certo? Questão 4. Releia esse trecho do texto e responda as questões propostas. Criada por brasileiros, a plataforma adaptativa ajuda o aluno a estudar de acordo com suas necessidades. Ele faz uma prova dentro da ferramenta e descobre o que estudar. Qual é a função do termo em destaque? Ele é o sujeito da frase, certo? Ele faz uma prova dentro da ferramenta. Então, quem faz uma prova dentro da ferramenta? Ele. Então, a função dele aqui é de sujeito. O termo ele indica a terceira pessoa do discurso e substitui o nome aluno. Quando ele fala, ajuda o aluno a estudar de acordo com suas necessidades. Ele faz uma prova. Ele aí está se referindo a aluno. Qual é a classe gramatical desse termo? Ele é um pronome pessoal do caso reto, que a gente viu lá atrás, né? Releia esse trecho. A plataforma identifica as lacunas de aprendizado de cada aluno e sugere aulas online de acordo com as necessidades específicas de cada um. Ao começar a usar a ferramenta, o estudante passa por uma avaliação que faz um diagnóstico de seus conhecimentos. Reescreva a segunda sentença substituindo o estudante por um pronome pessoal do caso reto. Então, a segunda sentença começa ali, ao começar a usar a ferramenta. Então, qual pronome pessoal do caso reto eu vou substituir a palavra estudante, né? Qual pronome eu vou substituir a palavra estudante? Ele, né? Então, no lugar de o estudante, vocês vão colocar ele. Então, vocês vão colocar vírgula, depois de ferramenta. Ele passa por uma avaliação, vírgula, que faz um diagnóstico de seus conhecimentos. Ponto. Tá? 6. Qual é a função do pronome pessoal do caso reto que você usou para substituir o estudante? Função de sujeito. Então, todo pronome pessoal do caso reto, gente, a função dele é de sujeito, tá? Os pronomes oblíquos têm a função de objeto. Os pronomes pessoais do caso reto têm a função de sujeito. Questão 7. Nas frases a seguir, a empresa DIC foi citada 2 vezes. Reescreva-as empregando o pronome pessoal do caso reto adequado para evitar a repetição e fazendo os demais ajustes necessários. Então, a gente começa a frase com a palavra, né? A GIC atende mais de 650 unidades de ensino. Ok. Uma pesquisa realizada pela GIC. Então, aqui eu já posso substituir, né? Então, uma pesquisa realizada por ela. Então, esse segundo GIC aqui, eu já posso substituir por ela, tá?
mostrou que cada aula realizada contribuiu para a melhoria de 1,6 na nota do simulado final, certo? Então, como a primeira vez, eu estou mencionando a palavra pela primeira vez, eu não substituo, né? Ó, a GUI atende mais de 650 unidades de ensino, ok? Então, vocês vão substituir na segunda vez, tá? Leia com atenção as frases a seguir e responda as questões. A plataforma dá ao aluno ferramentas para desenvolver o seu potencial. Ela ajuda a economizar o seu tempo de estudo. Então, o que nós vamos responder aqui? O pronome ela está substituindo que palavra? Então, ela ajuda a economizar. Quem que ajuda a economizar? A plataforma, né? Então, o pronome está substituindo a palavra plataforma. B. Por que substituímos uma palavra por um pronome? Qual é o motivo? Ah, prof, eu quero substituir porque eu quero. Não, né, gente? Para evitar a repetição ao retomar um termo, tá? A fim de manter a coesão. O assunto que a gente está estudando aqui não é coesão referencial, certo? Então, eu uso esse pronome para evitar a repetição ao retomar um termo, a fim de manter a coesão, ok? O pronome empregado na segunda frase mantém a mesma função sintática da palavra plataforma? Sim. Se na primeira frase ele é sujeito, na hora que eu substituo a palavra pelo pronome, ele continua sendo sujeito? Sim. Então, ele continua exercendo a mesma função sintática. Então, é sim. Não sei para que tanta linha aí só para dizer sim, né? Letra D. Ao substituir a palavra plataforma por um pronome, o verbo mantém a concordância? Por quê? Sim, só que aqui está perguntando por quê. Sim, o verbo concorda em pessoa e número com o sujeito. Então, se lá na primeira frase está dizendo a plataforma dá ao aluno, ela ajuda. Então, o verbo vai sempre concordar com o sujeito, certo? Então, o verbo mantém a concordância. Se a plataforma é ela é a plataforma, a concordância do sujeito é a mesma, tá? Então, sim, pois o verbo concorda em pessoa e número com o sujeito. Questão 9. Nas frases a seguir, os termos em destaque se repetem. Reescreva-as a fim de evitar essa repetição, empregando um pronome que mantenha a coesão textual. Então, aqui eu já vou ler a resposta, tá? Então, nas frases a seguir, os termos em destaque se repetem. Reescreva-as a fim de evitar a repetição. Tá, então eu vou evitar a repetição na segunda frase, tá? A primeira frase eu mantenho. Na segunda frase é que eu vou evitar a repetição. Então, a primeira frase eu copio igual. Os alunos têm dificuldade em aprender determinados temas. Eles precisam descobrir quais são suas necessidades. Então, na segunda frase, a palavra os alunos, que eu vou substituir por eles, tá? B. Os professores não deixam lacunas no aprendizado. Eles precisam detectar os problemas dos alunos, certo? De novo, eles. Os pronomes empregados substituem os sujeitos das frases. Que função sintática esses pronomes exercem? Eles estão antes do verbo? Sim. Então, se eles estão antes do verbo, qual é a função que eles exercem? A função de sujeito. Então, toda vez que esse pronome estiver antes do verbo, a função dele é de sujeito, certo?
Aqui nós temos uma campanha, tá, do Ministério da Saúde para o combate aos criadouros do mosquito transmissor da dengue, da zika, da chikungunya, e aí vocês têm as questões para responder, tá? Qual é o objetivo dessa campanha, gente? Ensinar as pessoas a eliminar os criadouros de mosquito e a evitar que eles encontrem locais propícios à proliferação. Se vocês escreveram isso em outras palavras, gente, está certa a sua resposta, né? Então, vocês têm que dizer em outras palavras que é para que as pessoas aprendam a eliminar os criadouros dos mosquitos, né? E evitar que eles encontrem esses locais propícios para proliferação, tá? Para se criarem. Questão 11. Qual é o objetivo desse trecho na campanha? Não basta só sua casa estar limpa, essa luta é de todos nós. Então, o anúncio incentiva as pessoas que, além de cuidar das suas casas, observar ao seu entorno, porque muitos podem ser infectados, caso haja um criadouro no quintal do vizinho, por exemplo. Então, não é que eu vou cuidar da casa do vizinho, mas prestar atenção. Ó, vizinho, o senhor viu que você tem um pneu sujo lá, com água? Olha, o senhor tem que tirar aquela água, porque aquilo lá pode dar dengue, né, e tal. Olha, seu quintal tá sujo, né? Então, dá aquele toque com educação, né, e tudo mais. Então, não adianta só o seu terreno tá limpo, se tudo em volta tá uma sujeira, né? 12. Releia as frases a seguir e responda o que se pede. Troque a água dos vasos de plantas aquáticas e lave-os com escova, água e sabão uma vez por semana. Feche bem os sacos de lixo e deixe-os fora do alcance de animais. Então, vocês viram que nós temos aqui dois termos destacados, né? Lave-os e deixe-os, certo? Nós temos aqui esses dois termos destacados. Qual é a função desses termos aqui? Nesse momento, eles têm a função de complemento do verbo, né? Lave-os. Lave quem? Os vasos de plantas, né? Deixe-os fora do alcance. Quem? Os sacos de lixo, né? Qual é a classificação? Como que eu chamo esses dois termos aqui? Pronomes oblíquos, tá? Deixa a prof marcar aqui que foi corrigido. E vamos para a página 17. Que termos os pronomes destacados substituem? Então, na primeira frase, ele substitui vasos de plantas e na segunda, sacos de lixo. Vocês podem colocar entre aspas aí, tá? Vasos de plantas e sacos de lixo, tá? 13. No trecho a seguir, a expressão destacada pode ser substituída por um pronome oblíquo. Reescreva as frases fazendo essa substituição e os ajustes necessários. Então, aqui eu tenho a seguinte frase, ó. Mantenha bem tampados tonéis e barris de água. Lave semanalmente por dentro com escova e sabão os tonéis e barris de água. Então, o que está sendo repetido aqui? Tonéis e barris de água. Como que eu vou falar a segunda frase sem repetir esses termos aí? Eu vou ter que falar eles logo após o verbo lavar. Então, eu vou dizer lavar eles? Não, eu vou dizer lave-os, né? Lave-os semanalmente por dentro com escova e sabão. Então, dessa forma, eu substituo o termo os tonéis e barris de água usando um pronome oblíquo, tá? Entenderam? Então, vai ficar lave-os
semanalmente por dentro com escova e sabão. A primeira frase você mantém ela igual e a segunda você faz essa alteração, tá? 14. Qual é a função sintática do pronome que você empregou no exercício anterior? O pronome oblíquo que foi empregado tem a função de complementar o verbo, tá? Ou de complemento do verbo. Tem a função de complemento do verbo. Então, é para lavar quem? Os tonéis e os barris, certo? 15. Indique os pronomes pessoais dos casos reto e oblíquo nas frases a seguir e a função sintática de cada um deles. Enche os pratinhos de vasos de plantas com areia até a borda. Eles devem ser lavados uma vez por semana. Coloque o lixo em sacos plásticos e mantenha-os bem fechados. Então, vocês vão indicar aqui nessas frases quais são os pronomes pessoais do caso reto e do caso oblíquo, tá? E qual a função que eles têm. Então, na frase 1, nós temos quem? Nós temos quem? Eles, né? Ali na segunda frase, ó, nós temos eles, tá? Então, vocês vão copiar aqui eles e a função dele é de sujeito. E na segunda frase nós temos os, tá? Aqui, ó, mantenha-os. E esse os tem a função de complemento do verbo, tá? Então, basicamente, sempre vai ser assim, gente. O pronome pessoal do caso reto, eu, tu, ele, nós, vós, eles, a função dele é de sujeito. Me, mim, comigo. Te, ti, contigo. Vós, convosco. O, a, os, as, lhe, lhes. Sempre vai ter a função de complemento do verbo, tá? Leia as frases a seguir e reescreva substituindo os termos repetidos por um pronome oblíquo. Ó, mantenha as garrafas com a boca virada para baixo e verifique as garrafas diariamente. O que está repetindo aqui? As garrafas, né? Então, eu preciso falar elas duas vezes? Não. Então, como que eu vou falar de uma forma que eu não as repita? Mantenha as garrafas com a boca virada para baixo e verifique-as diariamente. Acertaram? Verifique-as. Põe o tracinho e o as, tá? Tampe os vasos sanitários fora de uso ou de uso eventual e verifique os vasos sanitários semanalmente. Então, o que a gente está repetindo aqui, ó? Os vasos sanitários, né? Então, eu vou dizer verifique-os. Tampe os vasos sanitários fora de uso ou de uso eventual e verifique-os semanalmente, tá? 17. Para evitar a repetição da palavra dengue nas frases a seguir, você pode substituí-la por um pronome. Reescreva as frases e responda as questões. A dengue é uma doença transmitida pelo mosquito Aedes aegypti. Podemos prevenir a dengue acabando com o mosquito. Então, podemos preveni-la, né? Podemos preveni-la acabando com o mosquito. Ok? Que pronome você empregou no lugar da palavra dengue? A gente empregou o pronome oblíquo a, né? Mas aí, para que tenha sonoridade a palavra, não tem como eu dizer prevenir a. Então, a gente forma essa palavra com o lá, né? Preveni-la, preveni-lo, certo? Então, aqui, ok, já estamos quase acabando, gente. Vamos lá. Qual é a função sintática do pronome da frase? Complemento do verbo, né? Complemento do verbo.
O pronome refere-se àquele de quem se fala, né? De uma terceira pessoa, de quem se fala. Leia com atenção as frases e responda as questões a seguir. Chikungunya está relacionada à aparência curvada dos pacientes que foram atendidos na primeira epidemia. Para eliminá-la, devemos reforçar as medidas para acabar com os criadouros de mosquitos. A quem se refere o pronome em destaque? O lá. A doença chikungunya, né? Aquele de quem se fala. A que pessoa do discurso está esse pronome? Terceira pessoa do singular. Qual é a função sintática desse pronome na frase? Complemento verbal, tá? Após o verbo, complemento verbal. Caso a doença chikungunya fosse substituída por vírus da gripe, que substituições relacionadas a esse pronome você faria? Em vez de ser eliminá-la, seria eliminá-lo, né? Seria o pronome o e não a, tá? E continuaria na mesma função sintática, terceira pessoa do singular, tá? Só que seria no masculino. Aí nós temos um trechinho aqui, vocês teriam que reescrever esse trecho substituindo o Zika da segunda frase por um pronome oblíquo. Qual o pronome que vocês vão substituir aí? Então, a segunda frase, ó, para diagnosticá-lo, devemos observar os sintomas, certo? Ok. Letra B. O pronome que você inseriu tem a mesma função sintática do termo substituído? Sim, né? De complemento verbal. O pronome se refere àquele ou àquilo de quem se fala. Terceira opção. Esse pronome concorda em gênero, número e pessoa com o sujeito? O vírus Zika. Caso essa expressão fosse substituída pelo termo dengue, o pronome usado seria lá, diagnosticar lá, né? Aí seria no feminino, tá? Gente, nós vamos encerrar por aqui, porque essa aula ficou bem extensa, né? Porque tinha bastante coisa para corrigir. Certo? Nossa, essa parte aqui tem bastante atividade. Eu vou pedir para que vocês façam a página 19, 20, vamos ver, 7º ano, nós temos aula segunda-feira, né? Então, vocês vão fazer a 19 e a 20. Como é fim de semana, eu vou pegar leve, tá? Só a 19 e a 20 de tarefa, tá? Para vocês não terem, assim, tanta coisa para fazer de tarefa o fim de semana. Aí, semana que vem, a gente pega firme de novo e daí eu aperto um pouquinho mais nas tarefas, tá bom? Então, bom fim de semana para vocês e a gente se vê na segunda-feira, tá?